Olá pessoal, estou aqui na casa do seu Hugo Pereira de Luna. Ele tem 74 anos, nascido na Fazenda Santa Ana aqui em Areal. Ele é viúvo, aqui é natural de Areal mesmo. Eu sou recém-formado, professor recém-formado pela UFCG, aqui na Paraíba. Ele vai contar um pouco da história, sobre valorização da história da memória, né? A memória dele, que ele se lembra de fatos em relação à Segunda Guerra Mundial. Que tem um monumento lá num sítio aqui na zona rural sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Foi um marco que ele lembra muito na história da memória dele. Aí ele perguntar, iniciar isso, levantar esse ponto. Quem foi o responsável por instalar esse monumento, que foi iniciado durante a Segunda Guerra Mundial, né, que foi em 1944, em junho, segundo o seu Hugo. E qual foi o objetivo de instalar esse monumento lá no sítio aqui próximo de Areal, entendeu? Que durante o governo era o Getúlio Vargas, naquele predomínio na presidência. Fala aí, seu, o que você tem a dizer sobre sua memória de valorização da história aqui de Areal, desse fato marcante, que no tempo o senhor tinha quantos anos mesmo? Eu não era nem nascido. Não, né? Não, eu não era nem nascido. Eu vi esse monumento, descobri que era uma coisa muito importante sobre a história do nosso município de Areal, né? E cheguei a conhecer que tinha sido o monumento feito pelas Forças Aliadas sobre a Segunda Guerra. Porque na época, né, em 1944, houve um navio da Marinha Brasileira, foi afundado na costa do Rio Grande do Norte, né? Então o Exército Brasileiro, junto com as Forças Aliadas, se preocuparam, entendeu? Então procuraram um lugar para que fizesse uma espionagem das forças inimigas, entendeu? Tá certo. Aí quando fizeram uma busca sobre na região, foram para o Planalto da Borborema, exatamente onde está esse monumento, e colocaram esse monumento como um tipo de espionagem, né? Porque lá está localizado geograficamente um local muito importante. Você vê toda a costa, vê a cidade vizinha, né? Vê a Campina Grande, que a preocupação deles na época era isso também, não é? Então ali foi um ponto estratégico muito importante, porque de lá, através naquela época, eles tinham monóculo de alcance, né? É certo. Você a olho nu não vê. Você estando lá, você vê toda a região, entendeu? A cidade. Era um local alto ou baixo, se lembra? Lá, aqui é o monumento, é um local baixo ou alto? Um lugar mais alto. Mais alto, né? Chega a dar o nível do mar, onde está colocado esse monumento, é 750 metros ao nível do mar. Certo. Entendeu? Então, foi feito, segundo, que eu não era nem nascido, né? Alguns senhores, inclusive o dono da propriedade, que era o senhor José Bento, né? E o filho me contava que foi isso, né? Então, você chegando lá, você vê, tá lá a numeração que eles colocaram, né? Tem tem a data. E eu achei muito importante porque ali está um monumento que muita gente não conhece, né? Então eu É a história perguntei. da memória que marcou o município de uma certa forma. Porque que me chama a atenção é a valorização de sua memória local, de um fato que você não era nascido e você valoriza esse marco na sua infância, na sua vivência todinha durante esse tempo todo em que você tem 64 anos. Isso que me chama a atenção porque tem história, você não é formado, né, em nenhuma graduação, mas você é um agricultor que se preocupa com a história do município, com a valorização da memória. Isso me chama a atenção que nós temos que valorizar a memória da história, né? Exatamente, que é uma valorização que temos que ser valorizado cada dia mais melhor. Muito bem. Então eu realmente vendo aquilo, desde menino, admirava muito e cheguei a perguntar ao proprietário. Ele é filho desse senhor, que já faleceu há 40 anos, mas ele me contava assim, que foi isso aí, né? Então eu acho que muita gente tem que ver. Até que tá lá, quem quiser ver pode fazer uma visita, né? E aí foi uma coisa que eles tiveram
essa inteligência também de procurar a nossa região. E, por sinal, foi localizado no nosso município. Está lá esse monumento há 69 anos. Né? Só tem aqui em Areal mesmo esse monumento? É que eu sei só. Por quê? Só, né? Por que só tem aqui em Areal? Porque é o lugar estratégico, o lugar que dá mais alto. Então ele vê toda a costa. Verdade. Entendeu? Eles viam toda a costa. Então naquela época, quando o navio foi torpedeado lá na costa do Rio Grande do Norte, era o lugar mais adequado. Entendeu? Que é ainda, né? Só está desvalorizado, ninguém valorizou. E eu achei que ali deveria ter um zelo, né? E uma história que vai ficar. É a valorização da na memória história de do muita gente. município também, que interferir em alguma coisa, né? Na vida nossa também. Que certas pessoas não valorizam a história, que ultimamente está desvalorizada em certas formas, mas o governo tenta incentivar a cultura com o seu desenvolvimento, né? Assim, interferir em alguma coisa, de valorização da cultura e principalmente tem que valorizar a história da memória, da história local e seus aspectos. Eu agradeço muito, seu Hugo, pelo seu espaço, pelo seu pequeno depoimento, que eu vou divulgar no meu canal no YouTube e assim espero que vocês assistam. Agradecido e obrigado, seu Hugo. Tem alguma Tá legal. agradecer, né? Certo. Tchau. Bom, são as horas.